castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que bom que a gente pode se encontrar nesta manhã de domingo para mais um tempo de meditação, para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Nesta semana nós queremos conversar sobre o tema que você viu aí na abertura do nosso momento: gritos da alma, sussurros de Deus. A alma grita. Será que a alma grita? Quando eu falo em alma aqui, eu não estou falando no sentido de uma ideia de algo que sai da gente quando a gente morre. Não estou falando disso. Não estou falando dessa ideia que não tem nada a ver com o cristianismo. Quando eu falo aqui em alma, eu estou falando da vida. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando daquilo que nos move, daquilo que nos faz ter sentido, daquilo que nos faz olhar para a vida e perceber o quanto a vida é boa, difícil, o quanto a vida é alegre, o quanto a vida é triste. É disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida. Eu estou falando daquilo que nos foi dado por Deus. E eu volto à pergunta: a alma dói? Gritos na alma. A alma grita? Tem uma história na Sagrada Escritura, no livro de Jó, que é muito interessante, porque nos mostra justamente o momento em que um homem, o Jó, está gritando por dentro. E ele está tão machucado, tão dolorido, ele está gritando tanto a ponto de ele amaldiçoar o dia do seu nascimento. E diz assim o texto: depois disto, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia e os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. E assim continua. Eu li o texto de Jó, capítulo 3, os versículos 1 a 10. Ele continua dizendo: porque não nasci ao morrer e não pereci no ventre da mãe? Porque houve joelhos que me receberam e seios que me amamentassem? E ele continua falando então mal do dia em que Jó nasceu. Jó está com a alma profundamente machucada. Jó está com a vida profundamente machucada. Ele está gritando. A alma de Jó está gritando. Jó era um homem de posses, diz o texto bíblico, que perde seus filhos, perde suas posses, perde seus bens, seus animais, sobra ele e a esposa, e Jó ainda numa situação de saúde extremamente delicada, a ponto da esposa de Jó dizer: homem, tu não vês a ti mesmo? Amaldiçoa a tua vida e morre. Jó chega a um ponto que ele não aguenta mais o sofrimento, em que ele não aguenta mais a sua própria vida, em que ele não aguenta mais a sua existência. E ele está tão ferido, ele está tão machucado, que ele diz: melhor tivesse não ser nascido. Melhor tivesse não ter nascido, melhor tivesse eu ter morrido no ventre da minha mãe. A alma de Jó está doendo, ele está gritando, ele está com a sua alma aos gritos.
Sabe que dentro de muitos seres humanos, se não de todos, existe um ser que grita. Grita por silêncio e tranquilidade em meio aos enlouquecedores apelos de movimento, agito e visibilidade. Tempos que vivemos são tempos de muito agito, de muito corre-corre, são tempos muito difíceis, são tempos em que nós somos, quando nós somos vistos, senão nós somos só mais um na multidão, nós desaparecemos e com isso nós perdemos a noção de valor da vida. E aí a alma grita, grita por visibilidade, grita por movimento, grita por agito. E aí nós vemos aquelas pessoas ao nosso redor que parece que estão ligadas em 220 volts o tempo todo e não conseguem encontrar a tranquilidade da vida, mas a alma está gritando por tranquilidade, a alma está gritando por uma pausa, a alma está gritando por uma vida mais leve, por uma vida sem tanto agito, sem tanto corre-corre, por uma vida onde eu sou, o meu valor está pelo que eu sou. Nós vemos pessoas ao nosso redor com a alma gritando pela indiferença do próximo ante a dor que se está vivendo. Vivemos tempos de muitas dores, vivemos tempos muito difíceis, tempos de muito sofrimento, e muitas pessoas sofrem caladas e sequer alguém percebe que elas estão sofrendo, sequer alguém percebe que elas estão feridas, sequer alguém percebe que elas precisam de atenção, de amor, de carinho, de acolhimento, sequer se percebe a dor do outro. E quando a dor não é vista, a alma grita. A alma grita diante dos abusos e absurdos da vida. A gente vê absurdos e incoerências na vida aos montes. Só que isso não é coisa do nosso tempo. Isso é do tempo já do salmista, porque o salmista nos diz no Salmo 73, os versículos 1 a 5, o seguinte. Nos diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. E o salmista continua. As incoerências da vida levam a gente a gritar e a dizer, mas peraí, a vida toda eu fiz esporte, a vida toda eu cuidei para não ser sedentário, cuidei com alimentação, tive hábitos saudáveis, dormi o suficiente e agora de repente estou com uma doença que não tem cura e o cara estragou a sua vida com hábitos nocivos, com uma vida completamente desregrada, com uma alimentação completamente inadequada e está aí saudável, chegando aos quase 100 anos. E eu que sempre cuidei da minha vida, cuidei da minha saúde, estou aqui, morrendo. A alma grita diante das incoerências, diante dos absurdos, diante das coisas sem explicação. E como eu falei, o Salmo 73 já aborda esse assunto. Nós vemos ao nosso redor inúmeras pessoas que gritam diante dos absurdos e diante das incoerências da vida. E nesse sentido também, a alma grita quando a lógica da causa e efeito não funcionam. Puxa, mas eu fiz tudo certo, mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito e mesmo assim não deu certo, mas o que tem de errado? E a alma começa a gritar porque ela está ferida, porque na cabeça cartesiana do povo ocidental é assim que uma causa tem um efeito, uma boa causa tem um bom efeito, mas de repente uma boa ação gera um efeito diferente do esperado e a alma grita. A alma grita e ao nosso redor existem inúmeras pessoas gritando por sentido em meio ao enorme vazio. Vivemos tempos de muito vazio. Vivemos tempos de muitas perguntas, vivemos tempos de um vazio existencial como talvez nunca antes na história da humanidade.
O vazio existencial é aquela pergunta que fica inquietando o ser humano, que fica inquietando a alma humana, que é aquela pergunta: para que afinal eu estou aqui? Para que afinal eu vivo? Para que afinal eu existo? Para que afinal eu não morri já? É assustador, né? É assustador. Mas essa é a pergunta que muita gente se faz. Por que eu já não me fui? Por que já não morri? Por que eu ainda estou aí? A vida é vazia, a vida é sem sentido, a vida é sem graça. A alma grita por sentido no meio de tanto vazio. A alma grita com a injustiça. A alma grita com a injustiça e vivemos uma sociedade extremamente injusta. Para os simples cidadãos, a lei. Para os amigos, as benesses dos privilégios. E isso gera uma indignação muito grande. Isso gera uma indignação terrível. Isso gera um grito da alma que exige a justiça. E muita gente grita. E é simplesmente um grito, porque nada acontece de muito diferente. A alma humana grita por descanso. A alma humana grita por descanso, por dizer assim: alguém me ajuda, eu preciso descansar, eu não aguento mais, está muito pesado, está muito difícil. E de fato, os tempos que vivemos são tempos muito difíceis, porque nós temos acompanhado dia a dia o transcorrer de um ano, de meses, de semanas, em que a gente é confrontado com números de mortos. Nós somos confrontados com violência que não tem fim. Nós somos confrontados com notícias absurdas como essas que ouvimos aí na semana passada, de um pai no sul de Santa Catarina que matou o seu pobre filho asfixiado. Nós somos confrontados por notícias terríveis, como o acontecimento recente lá na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina. Tudo isso faz a alma da gente gritar e dizer: escuta, o que está acontecendo? Escuta, onde é que eu posso encontrar ajuda? Onde é que eu posso encontrar sentido para tudo isso? Me tirem daqui, deixa eu desembarcar do mundo. Deixa eu desembarcar do mundo. Não dá, eu não aguento mais. A alma humana grita. A alma humana grita o tempo todo, constantemente. Vemos e experimentamos pessoas que chegam no seu limite, como Jó chegou. Jó chegou no seu limite. Jó chegou no ponto em que ele não aguentou mais e disse: deveria ter morrido, deveria ter nem sequer sido gerado. Não dá, eu não aguento mais. Ao nosso redor são muitas as pessoas que estão nessa situação. Cansadas, exaustas, gritando. E muitas estão numa situação tal que nem sequer mais forças para gritar têm. Nem sequer mais forças para gritar diante dos absurdos da vida têm. Estão quietas, mas no seu interior a alma grita. Só que, meus queridos, nós estamos nesta condição há muito tempo. Há muito tempo. A alma grita há muito tempo. E já o apóstolo Paulo nos conta na carta aos Romanos, no capítulo 8, o seguinte. Ele falando para os romanos diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escuridão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aí vem o versículo que eu quero destacar do texto de Romanos 8. Sabemos que
toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Texto de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Nós vivemos na condição de pessoas que gritam, cuja alma grita há muito tempo. Há muito tempo. E esse gritar, como eu falei, não é fruto da nossa geração, da nossa época, do nosso tempo, mas isso tem a ver com a história dos nossos primeiros pais. A alma humana está em constante gemido, a vida humana está em constante gemido e gritaria interior, desde o tempo em que o ser humano se afastou do Criador, se afastou do Pai, se afastou do lugar onde Deus tinha pensado para ele, na companhia de Deus. E à medida que as pessoas foram se afastando de Deus, à medida que Adão e Eva decidiram viver a sua vida sem Deus, nós fomos mergulhando para dentro de um mundo de maldade, onde o ser humano tornou-se o seu próprio Deus. E esse endeusar-se levou o ser humano a experimentar as agruras da vida, a experimentar as coisas difíceis da vida e a experimentar as perguntas pelo sentido, pela razão da existência, a gemer e a gritar. Nós não estamos vivendo simplesmente um mundo cruel, nós estamos vivendo num mundo cruel sem Deus. E é por isso que a alma grita. É por isso que a alma grita. À medida que a humanidade vai se afastando de Deus, à medida que as pessoas vão se afastando de Deus, à medida que Deus vai sendo esquecido no cotidiano, na cosmovisão, no dia a dia, no corre-corre da vida, à medida que Deus vai sendo esquecido, o ser humano vai mergulhando para dentro de um mundo que gera gritos da alma, uma vida que gera um vazio enorme, para dentro de um mundo que gera uma frustração sem tamanho. Por que eu estou aqui? Para que eu não morri? O Jó diz diante da sua situação, deveria eu ter morrido. E uma das consequências, queridos, de vivermos nesse mundo distante, afastado de Deus, é que a nossa alma vive cheia de gemidos e gritos. E isso muitas vezes, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, nos leva a acreditar que Deus nos esqueceu, que Deus se afastou da humanidade. Não foi Deus que se afastou da humanidade, foi a humanidade que se afastou de Deus. E, portanto, pelo fato da humanidade ter se afastado de Deus, nós vivemos com a impressão de que Deus nos esqueceu, e diante dessa sensação, diante dessa falsa sensação de que Deus nos esqueceu, a nossa alma começa a gemer e gritar e fazer perguntas e a dizer como Jó, eu não devia mais nem estar aqui. A alma humana grita porque está distante do Criador. Grita porque perdeu a ideia, a noção e a certeza de que Deus não nos abandonou. Esses tempos atrás ouvi uma pessoa dizer assim: pastor, por que Deus não acaba com essa pandemia? Por que Deus não acaba com essa loucura toda? Por que a gente tem que ver tantas notícias tristes? Por que a gente tem que viver com tanto medo? Por que a gente tem que viver desse jeito como a gente está vivendo? Eu sei que eu nem lembro o que eu respondi, mas isso foi comigo para casa. Isso foi comigo para casa e pensando, isso revela o anseio de alguém que está com a alma gritando diante de tanta barbárie. E se não bastassem as barbáries que nós temos ainda, nós temos uma pandemia, nós temos ainda uma doença, nós temos ainda uma exigência por um novo jeito de viver a vida. Tem gente dizendo, eu quero poder comemorar meu aniversário, mas eu não posso. Eu quero poder sair comer
poder fazer uma festa, convidar meus amigos, mas eu não posso, eu não aguento mais isso, me tira daqui. Queridos, o tempo que vivemos é um tempo de almas que gemem, é um tempo da vida gemendo, é o tempo em que nós ficamos nos perguntando por quê, por quê e por quê. É o tempo de uma sensação desoladora do abandono de Deus. Deus, Tu ainda está aí? Deus, por que tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Senhor, se Tu está aí, faz alguma coisa. A sensação desoladora do abandono ou de ter sido esquecido, essa sensação ela quer ser silenciada a qualquer custo dentro da alma humana. Ela quer ser silenciada a qualquer custo, mas sem sucesso. E aí nós vemos pessoas mergulhando de maneira profunda nas coisas que podem trazer uma falsa sensação de não estar com a alma gemendo, de não estar com a vida gemendo, de não estar com mais dúvidas do que respostas, de não estar vivendo esse sofrimento todo que a gente vive. Porque a gente pode não estar sofrendo na carne, talvez, alguns males, mas ouvir notícias como essa da escola, lá de Saudades, isso mexe com a gente. Ouvir de amigos, conhecidos, parentes que estão morrendo por falta de ar, por conta de uma doença, isso mexe com a gente. Ouvir notícias como essa desse pai no sul de Santa Catarina, que matou seu filho asfixiado com um travesseiro, isso mexe com a gente. E no meio desse mundo que a gente não tem ao certo como explicar e que a gente acha que Deus não está mais presente, a gente começa a maquiar essa dor, esse sofrimento, a gente começa a abafar esse grito que está dentro da gente e a gente busca então esquecer. E aí a gente se isola e a gente começa a zapear a TV, procurando uma série aqui, uma outra série ali, procurando algo que nos encha de alegria, algo que nos encha de adrenalina, algo que nos faça esquecer o grito que está preso aqui dentro, que pergunta pelo sentido, pela razão e que pergunta até mesmo por que a gente está aqui. E aí a gente vê que isso gera ainda mais vazio e ainda mais gritos. Isso gera ainda mais busca e ainda mais falta de sentido, e mais gritos. Vivemos a condição de termos a nossa alma inundada por gritos. E diante dos muitos gemidos da alma, muitos em voz altíssima e outros gemidos reprimidos, Deus vem até nós. O mesmo Deus que falou com Jó vem até nós e sussurra em nosso ouvido uma palavra muito preciosa que está lá em Jó, no capítulo 38, os versículos 1 a 11, onde Deus, do meio da tempestade, fala com Jó. Eu quero ler o texto, depois nós conversamos sobre ele. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse Deus: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi?
quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Eu li o texto de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 11, e o texto continua, Deus fazendo perguntas para Jó. Jó está com a alma gritando, Jó está achando até mesmo que talvez tenha sido esquecido por Deus, Jó não está entendendo as coisas ao seu redor, Jó não está entendendo a sua situação, Jó não está entendendo por que o seu mundo está de cabeça para baixo, Jó está gritando por dentro e por fora também, porque ele recebe a visita de 2 amigos e para esses 2 amigos ele se queixa. E aí Jó, no meio da tempestade, responde e faz algumas perguntas. Deus fala com Jó do meio da tempestade. A gente está vivendo um tempo muito tempestuoso. Um tempo muito tempestuoso. Eu lembro que no ano passado, quando o nosso menino, o Pedro, ele não tinha aulas presenciais, apenas aulas online, aquilo para mim foi um tempo de extrema tempestade. Porque pessoas que me conhecem dizem, olha Everson, tu tens o dom de ensino. Ok, tudo bem, eu concordo. Talvez ainda tivesse que ser muito mais lapidado esse dom. Mas eu não tenho a mínima condição de dar aula para uma criança de 4, 5 anos de idade. Eu não tenho didática para isso. Isso foi um tempo tempestuoso em que eu dizia, Senhor, até quando isso? E aí a gente fica realmente se questionando. Que tempo é esse que vivemos? Que tempo é esse em que não tem mais muitas notícias boas? Tu parou para perceber? É tanta tempestade, é tanta notícia ruim, é tanta desgraça que a gente está se alegrando com pequenas coisas, como por exemplo levar um Pix de uma vacina. É impressionante. Eu vejo com alegria as pessoas postando fotos, chegou a minha vez, mas quando a gente ganha vacina para tétano, coqueluche, meningite, isso virou tão hábito que a gente já não se alegra mais. E agora, no meio de tanta tempestade, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta desgraça, no meio de tanto gemido e grito, receber uma vacina que nem é 100% eficaz, mas que protege bastante. Eu quero te estimular a tomar a tua dose. Tomou a primeira, vai tomar a segunda. Vai tomar a segunda. Por favor, toma a vacina. Mas no meio desse tempo tão tempestuoso, muitas perguntas ficam no ar e muitos gritos ficam presos na nossa garganta. E aí Deus vem a Jó no meio da tempestade. Deus vem até nós também, no meio das tempestades que nós estamos vivendo. Deus vem a nós e nos pergunta, ei, já que tu sabe tanto, deixa eu te perguntar, onde tu estavas, ó ser humano, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que tu sabes tanto. Quando eu leio esse texto de Jó 38, eu fico ouvindo Deus me perguntar, dizendo, Everson, tu quer saber tanta coisa, tu quer entender tanta coisa, então me responde, cara. Quem é que mantém as coisas em ordem do jeito como estão? Quem é que tem o controle do universo nas mãos? Quem é que é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? Quem é que é aquele que tem a lógica do mundo em suas mãos? Jó, ele é confrontado com os seus gritos interiores que o estão impedindo de enxergar a mão de Deus. E eu acho que esse tempo que nós vivemos é um tempo tão tempestuoso que a gente também não está mais conseguindo ouvir e ver a mão de Deus no meio de tudo isso, ou a gente está conseguindo enxergar isso com muita dificuldade. Deus continua tendo o controle do mundo nas suas mãos. As estações continuam chegando. Estamos vivendo dias de bastante frio. A terra continua produzindo frutos. É óbvio que nós criamos técnicas, maneiras de torná-la ainda mais frutífera, mas em tese
Eu não tenho o poder de fazer a semente germinar. Existe uma vida por trás, existe uma força de vida por trás disso. Estamos vivendo tempos de extrema tempestade, mas a vida continua seguindo o seu ciclo. Crianças continuam nascendo, mulheres continuam engravidando, homens e mulheres continuam se alegrando com seus filhos recém-nascidos, pais continuam se alegrando com seus filhos e suas descobertas, pais continuam se alegrando com seus filhos que casam e lhe dão netos, filhos continuam chorando a perda dos seus pais e a vida vai seguindo o seu ciclo, como sempre foi. Tem alguém por trás, dizendo para ti, o tempo é de tempestade, é verdade. O tempo é um tempo difícil, é verdade. O tempo que vivemos é um tempo de muitos gritos, de muitas perguntas entaladas na nossa garganta. São tempos em que a gente gostaria de pular, talvez, e a gente gostaria de passar adiante, mas ainda tem alguém com o controle na mão. É isso que Jó está sendo lembrado por Deus nesse momento. É isso que Deus está querendo mostrar para o Jó. Jó, o teu mundo está de cabeça para baixo. Mas eu ainda quero te dizer, Jó, que o teu mundo está de cabeça para baixo, mas o meu mundo, o mundo que eu criei, é o mundo que está na minha mão e eu tenho o controle. Queridos, os tempos de tempestade, os tempos de lógica sem lógica, como nós estamos vivendo nos nossos dias, são tempos em que talvez a gente se pergunte, mas e onde é que está Deus? E onde é que está Deus? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E os gritos vão vindo de dentro da gente. E Deus vem a nós com a palavra que Ele disse para Jó, há mais de 2 milênios atrás. Deus disse para Jó, Jó, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que tem o controle de tudo nas suas mãos? Quem é que colocou o limite entre a terra e o oceano? Quem é que firmou no céu as estrelas? Quem é que botou o sol para brilhar e esquentar a terra e fazer a vida brotar? Quem é que fez a chuva cair? Quem é que construiu? Quem é que engenhou tudo isso aí, Jó? Me responde, Jó. E no meio de tanta tempestade, nós somos lembrados de que Deus continua sendo o Senhor do universo. De que diante do Deus glorioso, que tudo tem em suas mãos, os gritos da nossa alma, embora existentes, não podem sufocar a voz de Deus dizendo a nós, e eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Embora os gritos da alma estejam aí, e eu confesso para vocês, eu também tenho os meus gritos da alma. Eu também, diante de algumas situações, digo, mas Senhor, por que isso? Por que isso? Louvado seja Deus, na minha família, nós não temos tantos motivos assim para gritos da alma. Mas quando eu olho as dores do mundo, eu preciso orar junto com os primeiros cristãos que oravam dizendo, Kyrie eleison, Senhor tem piedade, Senhor tem misericórdia, porque está difícil. Embora os gritos estejam ali presos dentro de nós, nessa manhã nós somos lembrados de que Deus continua tendo o controle de tudo nas mãos. E Deus continua nos lembrando que nós somos finitos, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes dEle e que nós não temos o controle do mundo nas suas mãos, nas nossas mãos. O controle do mundo está nas mãos de outro, do Deus Todo-Poderoso. Mas por que Deus não acaba com o sofrimento? Por que Deus não elimina? Por que Deus não faz a gente experimentar aqui na terra o céu? A resposta para isso
está na Sagrada Escritura. Quando o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 8, diz que nós aguardamos a redenção, nós aguardamos a morada celeste, nós aguardamos o céu, nós aguardamos o que está por vir. Mas enquanto aguardamos, nós podemos também desfrutar diante de tanta tempestade, diante de tanto trovão, diante de tantas perguntas, de tantos gritos da alma, nós podemos desfrutar dos sussurros de Deus dizendo: ei, te acalma, eu estou no controle do mundo, e se tu viver pertinho de mim, pertinho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu vou te dar a possibilidade de sentir uma pitadinha do gosto do céu aqui na terra. Uma pitadinha do gosto do céu. Mas é possível isso, pastor? É claro que é possível. É claro que é possível. Se a gente vive com Jesus, a gente experimenta uma nova vida. Uma vida que, apesar das coisas que muitas vezes não tem lógica que nos acontecem, ainda assim a gente pode experimentar esse sussurro gostoso, orientativo, amoroso, misericordioso do nosso Deus. Diante dos gritos da alma, através de Jesus, nós podemos experimentar o cuidado, o amparo, o gostinho de viver com Deus. Diante de tanta maldade, de tanta dor, de tanta miséria, a presença gloriosa de Deus revelada nas coisas que nós não podemos dominar, como por exemplo o nascer do sol. Agora, no momento em que nós estamos aqui falando contigo, gravando esta mensagem, está um frio intenso. E eu me perguntei, mas sol, onde é que tu tá? Mas eu não posso fazer o sol aparecer. Eu não sou tão poderoso quanto eu gostaria de ser, senão o sol já estaria brilhando forte, quentinho, aquecendo o nosso dia. Diante dos gritos da alma, nós somos consolados pela certeza de que tem alguém muito mais poderoso no controle do mundo, acima de uma pandemia, acima de tanta violência, acima do nosso questionar. Existe um Deus. E quando a gente sabe disso, quando a gente sabe que existe um Deus que está no controle do mundo, e eu quero encerrar com isso, quando a gente sabe que existe um Deus que está no controle do mundo, a gente se aquieta, porque mesmo que a gente não entenda todas as coisas, a gente sabe que o Deus que está sobre todas as coisas está conosco. Ele nos ampara, Ele nos carrega, Ele nos consola e Ele nos assegura de que a nossa morada aqui é temporária, de que nós somos apenas passageiros e de que um dia nós poderemos estar na eternidade, na glória celeste com o Senhor. A alma grita, mas Deus nos sussurra dizendo: te acalma, eu estou no controle do mundo. E quando, depois de ouvir desde o capítulo 38 do livro de Jó até o capítulo 41, depois de todo esse tempo, Jó ouvindo Deus falar e perguntar: Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz isso? Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz aquilo? Jó, onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas? Quem tu és? Me responde. E questionando, a alma de Jó que está a gritar, Jó chega num ponto que diz assim: de fato, Senhor, capítulo 42, eu te conhecia apenas de ouvir falar. E agora eu te conheço, porque agora os meus olhos te veem. Diante de tantos gritos da alma, diante de tantos gritos, no meio dessa tempestade que nós vivemos, que se chama mundo, século XXI, era da pós-modernidade, que alguns até chamam de era da pós-verdade,
Deus vem a nós e se revela a nós e diz: olha, independente da época, independente do momento, independente de qualquer coisa, eu estou no controle do mundo e eu quero te mostrar isso, porque tu não tens o poder de fazer as flores desabrocharem, tu não tens o poder de fazer a água a terra dar a água na nascente, tu não tens o poder de fazer a semente germinar. Aquieta-te, 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 alma, aquieta-te e saiba que eu sou o Senhor. Deus sussurra isso para ti nesta manhã. Deus não grita, Deus sussurra isso. Deus sussurra isso ao teu coração, dizendo: aquieta-te, aquieta-te. Pode gritar, grita, pode gritar, mas eu vou sussurrar contigo e dizer para ti o que eu falei para Jó: eu estou no controle. Eu estou no controle. Quer experimentar o meu controle? Convida Jesus para fazer parte da tua vida. Deus fala a nós que todo aquele que conhece a Cristo, que entrega a sua vida a Cristo, que pede ao Senhor que venha morar no seu coração, experimenta novidade de vida. Experimenta o cuidado em meio à tempestade. Desta forma, nós chegamos ao final desta palavra para esta semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que Deus não permita com que tu esqueças que Ele sussurra ao teu coração, dizendo: eu estou no controle do mundo. Eu estou no controle do mundo. Que Deus abençoe a tua vida. Quero orar contigo. Senhor, não nos deixe esquecer, Senhor, que em meio às tempestades que insistem em nos deixar surdos ao Teu falar, não permite, Senhor, que em meio às tempestades nós esqueçamos de ouvir a Tua voz, que fala suave, que sussurra, que orienta, que consola, que guarda. Senhor Deus, não nos deixe esquecer que Tu estás conosco todos os dias. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor sobre ti levante a sua face, o Senhor esteja à tua frente e o Senhor continue sussurrando ao teu coração a certeza de que Ele é Deus e de que ninguém tem controle do mundo em suas mãos, a não ser o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus abençoe tua vida. Um forte abraço. Nos encontramos na semana que vem. Deus console e guarde o teu coração, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.